E aqui estamos para mais uma aula do nosso desafio Um Passo por Dia. E eu quero saber de você uma coisa. Você já passou pela situação de ter tanta coisa para fazer, tanta demanda para resolver, tanta tarefa para concluir, que mesmo tentando se organizar, tudo parecia importante, tudo parecia urgente, tudo parecia prioridade na sua vida? Então, hoje eu quero falar contigo sobre isso, sobre como entender realmente o que deve estar na nossa lista de tarefas para ser concluído, o que você tem que fazer primeiro, o que você se programa para fazer, o que você delega para outra pessoa e até mesmo o que você vai eliminar da sua lista de tarefas. Eu quero falar hoje sobre a ferramenta da matriz de prioridades. Essa matriz é essa aqui que eu vou compartilhar na tela com vocês agora. É uma matriz na qual, dentro de 4 quadrantes, a gente consegue categorizar as tarefas que a gente tem pendentes aqui dentro para entender em qual ordem elas vão ser realizadas. Só que para começar essa organização, você tem que ter muito claro na sua mente o quê? Você tem que ter claro qual é o objetivo final. Por isso que as primeiras aulas foram tão importantes e elas são fundamentais para que você consiga definir agora essas prioridades aqui, essas tarefas extremamente importantes e indispensáveis para serem realizadas. Por quê? Porque quando a gente fez lá na primeira aula, você entendeu o passo a passo de fazer um planejamento anual bem eficiente, a gente fez seu roadmap, o planejamento semana a semana, ali você vai entendendo quais são as atividades que vão te levar para o seu objetivo que você quer alcançar lá no final do ano e quais não são importantes. Por quê? Porque assim, dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina, vão surgir inúmeras oportunidades. Vão surgir oportunidades em formas de curso para você fazer, em forma de negócios, de oportunidades de trabalho, vão surgir muitos bons hábitos para você praticar. Só que como que você vai definir o que você realmente vai colocar foco ou não? Com base naquilo que você vai querer alcançar lá no final do ano. Tá me entendendo? Então, se você ainda não assistiu as primeiras aulas, então eu recomendo que você volte lá no canal do Telegram, assista as primeiras aulas, escute os primeiros áudios para você conseguir definir o seu mapa para o ano de 2020. E depois você retorna aqui para essa aula, combinado? Mas para você que já assistiu todas as aulas, escutou todos os áudios que foram enviados nesses primeiros 9 dias do ano, lá no canal do Telegram, eu vou recomendar agora que você pegue ou uma folha sulfite para fazer esse exercício, ou post-it, sabe aquelas notas de papel autocolantes, você cola na parede, na agenda, na mesa. Então, um desses dois materiais. Porque você vai categorizar todas as pendências que você tem hoje na sua vida pessoal e profissional, tá bom? Como que a gente vai começar isso? Primeiro você vai fazer um download de ideias, um download de pendências. Sabe aqueles pensamentos que vêm na sua mente assim? Nossa, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, nossa, aquilo está pendente faz tempo, eu preciso resolver isso. Então, você vai colocar ou numa folha sulfite todas elas juntas, ou nos post-its. Então, cada pendência dessa você vai colocar em um post-it, tá bom? Coloca tudo. E claro que isso vai exigir um determinado tempo da sua rotina para que você consiga realmente colocar tudo isso para fora, tá? Depois desse passo, a gente vai começar a categorizar isso aqui. Se você está usando os post-its, eu recomendo que você imprima essa folha aqui, que eu vou enviar lá no canal do Telegram, esse arquivo em PDF para você imprimir. Você imprima para você ir colando os post-its em cada um desses quadrantes aqui, de acordo com a categoria da atividade que você vai entender agora como categorizar isso, tá? Então, vamos começar aqui pelo primeiro quadrante. São as tarefas de alto impacto e urgentes. O que é uma tarefa urgente? Tem 2 tipos de tarefa urgente. A tarefa urgente pode ser aquela tarefa que era importante ser realizada, mas você procrastinou, adiou, até que ela chegou em cima do prazo de entrega e se tornou urgente. Ou ela pode ser uma tarefa que
não é necessariamente importante para o seu objetivo, mas ocorreu um imprevisto ali, surgiu uma demanda em cima da hora que precisa ser feita muito rápida, ela tem um prazo para ser cumprido muito curto, então isso acaba surgindo dentro da sua agenda como algo importante, como algo urgente, perdão. E o que é uma tarefa de alto impacto e uma de baixo impacto? As tarefas de alto impacto são aquelas que vão te levar diretamente para o seu objetivo final, e as de baixo impacto são aquelas que seriam legais de você fazer, mas não necessariamente são indispensáveis para o cumprimento do seu objetivo, ou até mesmo aquelas que não têm nada a ver com o seu objetivo final, tá bom? Por isso a importância de você ter em mente qual vai ser o propósito do seu ano de 2020, tá? Então, aqui no primeiro quadrante, se uma tarefa for urgente e se ela te leva para o seu objetivo final, você faz ela imediatamente. Não tem por que você ficar ainda pensando no que deve ou não ser feito, no que você pode fazer. Pega a tarefa, delimita ali um bloco de tempo de horário de meia hora, foca naquela tarefa, tira um descanso de 5, 10 minutos, mais meia hora e vá tirando blocos de tempo de meia hora para que você consiga realizar isso até o final. E enquanto você não termina isso, você não foca em outra tarefa, beleza? Se a tarefa ela te leva para o seu objetivo lá do final do ano, mas ela não é urgente, então você vai fazer um plano de ação bem detalhado para entender quando essa tarefa vai ser realizada. E se for um projeto, né, do qual você tem várias tarefas para realizar, um passo a passo para realizar, para concluir aquele projeto, isso precisa estar muito claro no seu planejamento. Por isso que aquele planejamento que eu ensinei para você, de semana a semana, ele se torna uma mão na roda para o seu planejamento mensal, semanal e diário, porque já está pré-estabelecido quando que você vai realizar aquelas atividades. Depois, se preciso, você só reajusta na sua urgência, caso, na sua urgência não, na sua agenda, caso apareça alguma urgência no dia a dia, tá bom? Então, se é urgente e te leva para o seu objetivo final, você faz agora, tá? Se for importante, mas não é necessariamente urgente, mas tem alto impacto para você, então você vai fazer um plano de ação e começar, é claro, executar o mais rápido possível. Não adianta fazer o plano de ação e guardar na gaveta, tá bom? Você não vai chegar na meta no final do ano do mesmo jeito. Agora a gente vai aqui para a parte de baixo da tabelinha. Se a atividade que você está fazendo, ela não é nem urgente e nem necessariamente é fundamental para que você chegue na sua meta do final do ano, então você vai fazer duas coisas. Ou você vai delegar para outra pessoa fazer, seja para uma pessoa da sua equipe, talvez alguém que more com você possa te ajudar nisso, ou você contrate alguém para liberar mais tempo na sua agenda para fazer outras coisas que são realmente prioridade, ou você vai deixar essa tarefa para ser feita quando você puder, tá bom? E se a tarefa não for nem urgente, nem importante e não te leva necessariamente para sua meta, você vai eliminar. Não tem por que estar na sua lista de tarefas isso, tá? Então, assim, ó, vou recapitular. Se for importante, mas não for urgente e não te leva para sua meta, mas ainda assim tem uma relevância, seria bom fazer em algum momento, então ou você delega essa tarefa, ou você faz quando puder. E aí, nesse faça quando puder aqui, eu acho bem interessante criar uma lista de algum dia, talvez. São coisas que seriam legais você fazer, seria bacana, uma ideia para o seu negócio, pode ser incrementada daqui a algum tempo, algum hábito que você quer praticar, mas são coisas que não necessariamente precisam ser feitas logo e não tem um impacto direto nas suas principais metas, você e para que aquilo não fique na sua mente te perturbando, você lança essa atividade, essa ideia numa lista de algum dia talvez. Eu tenho minha lista de algum dia talvez no Trello, mas você pode ter na sua agenda, no seu num bloco de notas, num caderninho. Então,
sempre que você pensar em algo que seria legal fazer, mas não necessariamente é fundamental ser feito, você anota essa ideia e deixa ela ali guardadinha. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a usar essa lista de algum dia talvez, ela ficou muito grande, ela ficou gigante, porque eu tinha muitas coisas na minha cabeça que seriam legais fazer, dariam até um resultado na minha vida pessoal e no meu negócio, mas não necessariamente era indispensável no alcance das minhas metas. E como eu fui esvaziando minha mente dessas ideias e colocando nessa lista, eu fui ganhando espaço mental e energia mental para focar naquilo que realmente importava. E aí essa lista foi cada vez ficando menor. Hoje eu tenho pouquíssimas coisas que eu penso, seria legal fazer isso, mas eu coloco ali, depois processo aquela ideia para entender se realmente vou colocar em prática ou não, e tiro dali. Mas eu não ocupo mais a minha mente com pensamentos aleatórios, que seria legal fazer isso, e perco tempo pensando naquilo em vez de perder tempo, criando estratégias para executar a principal tarefa que, se eu colocar em prática, vai me levar para o meu objetivo final. Agora, isso se é uma coisa que é importante até, seria, por exemplo, no caso de delegar, você só delega coisas que são importantes, né? Mas que não são urgentes necessariamente. Agora, se não for nem importante, nem urgente, nem te leva para o seu objetivo, não tem por que você estar pensando nessa tarefa ainda. Não tem por que você estar pensando nessa ideia, tá praticando esse hábito, tá com essa rotina que você tem, se isso não te leva a lugar nenhum. E, infelizmente, grande parte das pessoas dedicam a maior parte do seu tempo para esse último quadrante aqui, do que não é nem importante, nem urgente, nem te leva a lugar nenhum. E estão deixando de gastar energia com aquele primeiro quadrante e o segundo quadrante, que é das atividades que tem que fazer imediatamente e das atividades que exigem um plano de ação. Então, se você hoje tem o mau hábito de passar muito tempo nas redes sociais, um tempo que não está sendo utilizado para estudo, eu mesmo uso muito o Instagram para estudo, tem muito conteúdo bom no Instagram, muito conteúdo bom mesmo. Então, delimita um tempo para estudo no Instagram, se você for usar o Instagram para estudo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não usa para isso. Então, se você é uma dessas pessoas que está perdendo muito tempo vagando pelas redes sociais aí, pensa que esse tempo poderia estar sendo usado para você colocar em prática aquilo que você planejou. E se você não planejou, então use esse tempo para fazer o seu planejamento bem feito. Volta nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas, tá lá no Telegram, no canal do Telegram por ordem. Aqui também no YouTube tá por ordem que eu postei, tá? Na playlist Um Passo por Dia. E faça o seu planejamento, passo a passo, para que você chegue aqui e você consiga entender o que pode ser completamente eliminado da sua rotina. E é aqui que você começa a ganhar tempo no seu dia a dia. Porque tem muitas pessoas que chegam até mim e falam assim, mas eu preciso fazer isso para chegar na minha meta, mas eu não tenho mais tempo, minha agenda está entupida de coisas, mas é porque na mente daquela pessoa, tudo o que tem na agenda dela, na rotina dela, é indispensável, é importante, mas não, sabe? Sabe a lei de Pareto? A lei de Pareto diz que 20% das nossas ações geram 80% dos nossos resultados. Então, de 5 atividades que você executa na sua rotina, um deles é o que vai gerar 80% dos seus resultados. Só que as pessoas, em vez de focar toda a sua energia, ou pelo menos 80% da sua energia naquela uma atividade, elas focam nas outras 4 atividades que não vão ter relevância tão grande quanto aquela uma. Então, ao invés de focar 80% do tempo, da atenção, da energia, nos 20% de tarefas que vão gerar 80% de resultados, as pessoas focam todo o tempo delas, ou pelo menos os 80% do tempo delas, nos 80% de tarefas que vão gerar só 20% de resultados. Por isso que quando você começa a organizar a sua rotina, entender suas prioridades, entender onde que você quer chegar, você começa não só a ganhar mais tempo, quanto ganhar mais energia e aumentar os resultados.
A gente tem às vezes a ilusão de que quanto mais eu fizer, mais resultado eu vou ter. Mas não é sobre fazer mais. E aqui eu quero deixar claro que quando eu falo de produtividade, não é sobre fazer mais e mais cada vez mais. É fazer o que tem que ser feito. E às vezes o que tem que ser feito é uma coisa que você tem que fazer muito bem feito todos os dias para garantir o resultado do final do ano. Não é uma imensidão de coisas novas e de conhecimentos novos que você tem que ter. Geralmente é uma tarefa que precisa ser feita muito bem feita com constância todos os dias para que você simplesmente garanta o seu resultado no final do ano. Pensa assim, ó, se você está com um problema financeiro e você quer chegar lá no final do ano tendo mais clareza de quanto você recebeu, ou assim, ó, vamos dizer que sua meta para o final de 2020, para a sua vida financeira, seja ter gastos mais conscientes. Que você não gaste mais do que você ganha, entender para onde está indo o seu dinheiro, começar a poupar, começar a investir. Ao invés de faltar dinheiro no final do mês, começar a sobrar, sair das dívidas do cartão de crédito. Vamos supor que sua meta financeira seja essa para o final do ano. Aí vamos pensar assim, ó, qual é a única coisa que se eu fizer todo dia, muito bem feito, garante esse resultado no final do ano, ou pelo menos torna isso mais fácil de ser alcançado. Pensa comigo, se você simplesmente montar uma planilha financeira e controlar todos os dias o que entra no seu caixa pessoal, profissional da empresa e o que sai, você vai começar a ter mais consciência de para onde seu dinheiro está indo, do porquê você está gastando tanto, de quanto realmente você está ganhando por mês. Isso vai facilitar muito, vai tornar muito mais provável que você chegue no final do ano com a sua meta cumprida. Aí você vai falar, ah, Sandra, mas claro que não, isso é muito simples. Você acha que isso aí vai fazer diferença? É justamente por isso que muitas pessoas não conseguem resultados, porque não fazem o que é simples, simplesmente porque é simples, sabe? Então, assim, subestimam o poder da pequena atividade feita todos os dias. Aí você pergunta para a pessoa, tá, mas tu já tentou isso? Você tem uma planilha financeira e você controla tudo que entra e que sai todos os dias? Não. Então a pessoa não fez, mas ela duvida que se fizer vai dar certo e ela acaba não fazendo nada e os resultados não vêm. Então não subestime o poder de dar esse um passo por dia. Por isso que eu adoro esse termo, dar um passo por dia. E o nome desse desafio foi assim. Porque quando você entende quais são os passos fundamentais, você foca no passo. E aí todo o resto, ou você delega, ou você elimina, ou se planeja para fazer mais tarde. Você direciona toda a sua energia para aquela uma atividade que é principal. Claro que vão existir algumas secundárias, terciárias importantes também, mas a primeira energia do seu dia tem que ser para fazer aquela tarefa de maior prioridade no seu dia, tá bom? Então, já que a gente passou aqui, já terminou nossa aula da matriz de prioridades, vou enviar lá no canal do Telegram para você esse arquivo que eu acabei de te mostrar para você imprimir. Qualquer dúvida me chama, tá bom? Lá no direct do Instagram, qualquer dúvida ao montar essa matriz. E espero realmente, ó, se você não assistiu as primeiras aulas, volta lá no início do canal do Telegram, aqui no canal do YouTube, assista as primeiras aulas. Os áudios estão lá no canal do Telegram, alguns conteúdos eu enviei em áudio, porque não tinha necessidade de eu mostrar os slides aqui para você. Mas volta, pega papel e caneta, não perca esse momento. Hoje a gente já está no 10º dia do mês, 10º dia do ano, né? Então já se passaram 10 dias dos 366 dias que a gente tem para fazer o que tem que ser feito no ano. Então, se você não começou, não fez o seu planejamento, essa é a hora. Não perca essa oportunidade, tá bom? Ó, um beijão para você e até nosso próximo conteúdo, ok? Tchau, tchau!